Capítulo 734 Traidores. St. Petersburg era perto da noite, e uma lasca do sol ainda era visível no céu, vermelha como sangue. Sob a luz do sol vermelha, parecia que tudo no mundo estava tingido de sangue. No momento, ainda faltavam cerca de 4 a 5 horas para o início do toque de recolher, estabelecido pelos militares. Antes do anoitecer, as forças militares do Império haviam organizado muitas pessoas para lidar com a bagunça nos campos de batalha fora da cidade. Os cadáveres dos soldados do Zenit foram identificados e foram transferidos para a cidade para serem cremados na cerimônia de honra tradicional. Os cadáveres dos invasores foram cremados no local, e suas cinzas foram espalhadas na terra para se tornarem fertilizantes e serem pisadas por outros. Desde que a guerra ocorria no continente Azeroth com frequência, todos os impérios tinham seus métodos de lidar com os cadáveres para impedir que doenças aparecessem e se espalhassem. A fumaça negra que vinha da queima dos cadáveres pairava no céu baixo e trazia uma atmosfera escura, supressora e desesperadora para a área. No entanto, a atmosfera dentro de São Petersburgo era completamente diferente. As estações de recrutamento estavam disponíveis em toda a cidade e as pessoas estavam ocupadas se inscrevendo. Os oficiais que os militares enviaram registraram as informações detalhadas de cada pessoa que ingressou, e esses candidatos tiveram que ser testados antes de serem colocados nas várias legiões. Era preciso admitir que os cidadãos do Zenit ouviam e seguiam os comandos que vieram da família real de Zenit. Sob a pressão e a ameaça de invasores, todos os cidadãos se tornaram apaixonados e patrióticos. Os jovens que estavam na faixa etária vieram se registrar. Todos sabiam que se o Império falhasse nesta guerra, todos os zenitianos se tornariam escravos. Sem o Império, todos eles se tornariam a classe mais baixa de pessoas, perderiam seus entes queridos e seguiriam um trágico caminho de vida. Alguns jovens nobres chegaram às estações de recrutamento para se juntar ao exército. Diante de inimigos estrangeiros, os zenitianos mostraram uma unidade sem precedentes. O forte conflito entre nobres e cidadãos comuns foi significativamente diluído. Em algumas estações de recrutamento, os jovens nobres vestidos com armaduras elegantes conversavam com cidadãos comuns que usavam roupas ásperas e até riam juntos. Os jovens nobres demonstraram o conhecimento e as técnicas de combate que conheciam, e os cidadãos comuns deram-lhes um sinal de positivo. Além disso, a coragem e a paixão que os cidadãos comuns demonstravam eram admiradas pelos nobres geralmente arrogantes. A guerra trouxe ferimentos e tragédias a esse império, mas também lhe deu vitalidade e um novo caminho. É claro que, exceto por essas cenas pacíficas e comoventes, algumas áreas específicas de São Petersburgo estavam cheias de execuções cruéis. Maldições, gritos, choros, gemidos e pedidos de misericórdia soavam nessas áreas, e um intenso cheiro de sangue permeava o ar. Enquanto o Império estava em perigo, algumas pessoas demonstravam rara coragem e patriotismo, e até meninos de 16 anos se atreviam a pegar em armas e lutar contra os inimigos. E ao contrário, algumas pessoas optaram por abandonar sua honra e trair o Império. Algumas figuras influentes se comunicavam com os inimigos em particular e estavam dispostas a se tornar traidores na esperança de poderem manter suas riquezas e vidas. Sob as luzes irradiadas das chamas da guerra, desprezo e honra podiam ser facilmente distinguidos. A aparição repentina de Fei deu uma derrota inesperada às tropas unidas dos 10 impérios, e eles se retiraram às pressas, deixando muitas coisas para os zenitianos. Ouviu-se que, depois que o príncipe herdeiro Arshavin invadiu os acampamentos de Leon, ele descobriu muitas cartas e documentos que não puderam ser queimados e destruídos a tempo. Entre eles estavam a evidência de alguns nobres de Zenit cometeram traição. Alguns nobres muito influentes em São Petersburgo concordaram com a demanda dos inimigos e destruiriam a grande formação defensiva mágica em torno da capital durante momentos críticos e abririam os portões da cidade. O comportamento vergonhoso dos traidores enfureceu todo o império. O príncipe herdeiro Arshavin era conhecido por sua disciplina e regras estritas.
Além disso, como um membro da realeza, ele não suportava traição. Portanto, mesmo antes do fim da batalha, ele enviou tropas de elite e cercou a residência dos nobres, que enviaram cartas aos inimigos para o caso de essas pessoas tentarem escapar. Agora que a batalha estava terminada, o deus da guerra de Zenith lidaria com eles um por um. Os nobres que foram acusados de traição e tinha provas contra eles foram todos mortos com suas famílias. Em apenas uma hora, 17 famílias nobres foram exterminadas e mais de 1000 pessoas foram mortas nos campos de execução em São Petersburgo. Eles foram decapitados e suas cabeças penduradas como um impedimento para aqueles indivíduos de mente fraca. Sob a fúria da família real de Zenith e a raiva do público, nenhum membro dessas famílias nobres foi perdoado. O sangue formou rios e cadáveres empilhados formou montanhas. Fora do local da execução, multidões de cidadãos se reuniram e gritaram: "Mate eles! Mate esses traidores desprezíveis! Enforque eles! Corte-os em muitos pedaços! Esses malditos bastardos! Eles desfrutavam dos privilégios dos nobres, mas nos traíam diante do perigo. Eles são imperdoáveis." Os cidadãos de Zenith ficaram tão zangados que romperam as fileiras de soldados que mantinham a ordem e atacaram esses nobres caídos. Enquanto os cidadãos comuns e as pessoas pobres estavam nas muralhas da defesa e lutavam com os invasores com suas vidas em risco, esses nobres que tinham status de prestígio e desfrutavam de riqueza, privilégios e honra estavam fazendo coisas sujas e sem vergonha. Essas pessoas usavam a palavra patriotismo o tempo todo, mas não praticavam o que pregavam. Nobres foram puxados para os suportes, um por um, e alguns deles foram decapitados diretamente. Mais adiante, em um local de execução, havia cerca de 20 a 30 nobres amarrados por cordas ásperas. Havia homens, mulheres, idosos e crianças. Os poucos jovens que estavam amarrados tinham boas forças e tinham cicatrizes ensanguentadas no corpo, dizendo aos outros que revidaram antes de serem presos. No entanto, seus ombros foram penetrados por ganchos de ferro agora e suas energias guerreiras estavam trancadas. Sob a liderança de soldados de elite da Legião Sangue de Ferro, eles foram escoltados para este local de execução. A multidão na área de repente descobriu isso, e todos ficaram emocionados e irritados. Expressões furiosas e raivosas apareceram em seus rostos enquanto gritavam: "Eles são a família real do reino Shoelun. Eles merecem queimar no inferno. Eles finalmente foram presos. Enfoque-os. Os deuses estão do nosso lado. Eles são os membros da família do maior traidor, Onisvord. Um covarde apareceu no reino Shoelun. Os membros da realeza já deveriam ter se suicidado devido ao constrangimento. Porque eles ainda estão vivos. Eles são sem vergonha. Isto é melhor. O suicídio seria fácil demais para eles. Cada pedaço de carne deve ser cortado deles. Onisvord traiu o império, e os membros de sua família provavelmente são maus ovos. Eles são todos bastardos. Mate todos os membros sujos do reino Shoelun." Como se um punhado de sal fosse derramado em óleo quente, as pessoas na multidão começaram a gritar e chegar incontrolavelmente. Onisvord era conhecido como o maior traidor nesta guerra. Ouviu-se que as tropas unidas dos 10 impérios só conseguiram entrar nos territórios de Zenith tão facilmente por causa dele. Além disso, ele mostrou seu rosto quando os inimigos atacaram São Petersburgo. Portanto, ele era a pessoa que todos os guerreiros de Zenith queriam matar. Antes de Onisvord cometer traição, ele seguiu o príncipe herdeiro Arshavin até a zona de batalha Spartax e ganhou muitos méritos militares. A família real Shoelun do Império veio a São Petersburgo para ser premiada, e eles estavam esperando a família real de Zenith sediar a cerimônia. No entanto, a tragédia ocorreu do nada, e Onisvord se tornou um traidor. Portanto, todos os membros da realeza de Shoelun foram presos, passando de nobres a criminosos.